Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar a câmera aqui certinho. Como que vocês passaram esse final de semana? Curaram a ressaca de vocês desse jogo aí da seleção brasileira contra a Croácia? Um jogo muito chatinho, né? Mas enfim. Vamos conversar sobre essa rodada das quartas de final, que definiu muita vida, né? Que define aí os classificados da semifinal da Copa do Mundo, essa edição da Copa do Mundo 2022 no Catar. Vamos conversar sobre esses jogos, tem muita coisa legal pra gente trazer aqui, eu trouxe alguma análise bem legal de alguns pontos que eu quero conversar com vocês e projetar também para 2026, para essas semifinais, então tem muita coisa bacana. Vou pedir para você antes curtir, comentar esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, aqui eu trago análises dos principais jogos dessa Copa do Mundo, de todos os jogos dessa Copa do Mundo e também dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro, uma análise completinha para você não perder nada dos jogos aí que estão acontecendo esse final de ano da Copa e do ano que vem com todo o calendário, né, do futebol brasileiro, com os estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, Recopa, tudo eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Fechou? Bora lá. E tem a Copa do Nordeste também. Então bora lá, vamos começar conversando sobre a partida entre Holanda e Argentina, né, que foi o jogo das 4 horas. Obviamente eu vou deixar o jogo do Brasil por último pra gente conversar, mas vamos trocar uma ideia sobre Holanda e Argentina. Cara, foi um excelente jogo, né, onde a gente viu a Argentina novamente com muita soberba sobre o adversário, achando que já tinha definido o placar, enfim. Saiu na frente com Molina, com uma ótima assistência do Messi, e depois fez o seu segundo gol com o próprio Anão, né, o próprio Messi fez o segundo gol no segundo tempo. Então fez um gol no primeiro, fez um gol no segundo, vitória encaminhada. Certo? Errado. Van Gaal notou os seus problemas no ataque, colocou 2 torres e uma dessas torres era o Weghorst. Né, o atacante entrou na segunda etapa e precisou de 18 minutos para empatar a parada e levar a partida para a prorrogação. Achei que a Holanda estaria mais preparada para a prorrogação e até faria mais algum gol na prorrogação. Inclusive no primeiro tempo, né, da prorrogação, a Holanda foi melhor. Na segunda etapa, aí só deu a Argentina, inclusive com alguns milagres do goleirão holandês e alguns milagres dos deuses do futebol defendendo a Holanda. Nos pênaltis, aí a Argentina ganhou, né, venceu por 4-3, com uma ótima atuação do Emiliano Martinez. Esse sim eu quero destacar como um ótimo companheiro do Messi na seleção. Tá? Outro companheiro que eu gostaria de destacar, mas não está vivendo uma ótima forma física, é o Di Maria, né, que ficou boa parte do jogo no banco de reservas e entrou na prorrogação aí para tentar fazer alguma coisa diferente na Argentina. Pouco mudou, tá? Melhorou um pouco, mas muito porque a Holanda estava cansada na partida. Mas assim, falta companheiro pro Messi, falta companheiro criativo pro Messi no meio de campo, um companheiro definidor no ataque, falta um cara ali para jogar junto com o Messi. Né, a gente vê muita definição de que é o Messi mais 10 bagres, né, 10 jogadores medianos para baixo. Eu concordo um pouco com essa afirmação. Acho que tem alguns jogadores que ainda não estão bem nessa Copa do Mundo, mas são ótimos jogadores, como o próprio Lautaro Martinez, como o Di Maria, né, que não está bem fisicamente, o Enzo Fernandes, que tem uma crescência muito boa, mas são jogadores que ainda não mostraram todo o seu futebol. Vamos ver se nessa semifinal consegue, mas eu acho que a Argentina, além de chegar muito cansada para essa semifinal, o outro adversário, a Croácia, também chega, mas chega com essa incógnita. Né? A Argentina não fez uma boa quarta de final, na minha opinião, não fez uma boa oitava de final no segundo tempo, porque passou um sufoco danado contra a Austrália. Se não fosse o Emiliano Martinez, teria sofrido empate novamente e ido para a prorrogação. Mas é uma excelente seleção, com um excelente jogador e que pode sim muito bem chegar aí na era do Messi, né? O Messi que disputou 5 Copas do Mundo, pode estar indo para a sua segunda final de Copa do Mundo e aí enfrentando um adversário que a gente vai saber só na quarta-feira. Mas Marrocos e Portugal é o próximo jogo que a gente vai falar. O Marrocos venceu a equipe de Portugal e eliminou o time do Cristiano Ronaldo e aposentou o Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo, né? Com o gol do El Nessiri no finzinho do primeiro tempo, aos 41 do primeiro tempo, que subiu no 35º andar, né? Não vou nem falar no segundo, terceiro andar, foi no 35º andar, subiu mais que o goleiro, mais que o zagueiro e mais que o gol. Se você ver a foto ali no nível do gol, o atacante subiu mais do que a trave, do que o travessão, ou seja, mais de 2 metros e tralalá que ele subiu. Então, assim, foi um excelente gol, na minha opinião, não houve falta no lance. Mas vamos falar um pouquinho de Portugal, que teve assim, os seus ciclos encerrados. Antes de falar de Marrocos, eu quero falar de Portugal. CR7, Pepe e Danilo Pereira, né? O maior jogador da história de Portugal, CR7,
provavelmente vai se aposentar, não vai jogar nessa próxima Copa do Mundo 2026, provavelmente porque ninguém sabe, não sei como que pode ser o Cristiano Ronaldo aí, mas é óbvio que fisicamente já não tá a mesma coisa, não tem mais tanto clima até na seleção portuguesa, mas vamos ver como que ele vai se preparar até 2026, como vai ser a carreira do Cristiano Ronaldo até 2026. O Pepe provavelmente não vai estar, isso é quase certo que não vai estar, porque já está com 39 anos, então na próxima Copa estaria com 43 ali, 42. E o Danilo Pereira, a mesma coisa, né? É um volante, então exige muito na parte física, mas talvez se começar a jogar como zagueiro, ainda tem alguma vaga para participar. Mas é uma ótima projeção para Portugal a gente analisar de que a próxima geração esteja nas mãos de Bruno Fernandes, nos pés de Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Talvez um pouquinho do João Félix, mas ainda é muito novo. Mas Bruno Fernandes e Bernardo Silva, na minha opinião, serão os caras que representarão essa próxima geração de Copas de Portugal, né, para 2026 até 2030, mas vamos ver, né, Portugal é uma ótima seleção, tem ótimos jogadores, tem uma ótima geração surgindo até com o Rafael Leão e o Gonçalo Ramos, mas vamos ver como que vai ser os próximos passos da seleção lusa, aí dos lusos, como vai ser, tá bom? Marrocos é a primeira seleção da história a chegar às quartas, africana a chegar nas quartas de final. É a primeira seleção africana na história a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. Pode ser a primeira seleção africana na história a chegar a uma final de Copa do Mundo. Óbvio, vai ter que derrubar um gigante, que é a França. Mas já derrubou vários, né? Derrubou a Bélgica na fase de grupos, derrubou a Espanha na fase das oitavas de final nos pênaltis e derruba Portugal de Cristiano Ronaldo nas quartas de final. É uma seleção que tem um ataque mortal, um ataque muito criativo, muito rápido, que explora muito bem os contra-ataques e uma defesa muito sólida. Não é uma retranca, tá? Não é aquele jogo que espera o tempo todo, é balão pra frente e tal. É uma defesa sólida, né? Uma defesa compacta, um meio de campo compacto, de boa marcação, de boa criação, de saídas rápidas. Então, assim, não à toa que, na minha opinião, o Marrocos sufocou bastante Portugal. Óbvio que as principais oportunidades foram de Portugal durante a partida, principalmente depois do gol de Marrocos, mas Marrocos também teve a oportunidade de fazer o segundo gol no fim do jogo. Teve uma bola parada do Ziyech, que o Diogo Costa, né, goleiro de Portugal, fez uma ótima intercepção, né, fez uma ótima defesa. Então, assim, tem elementos que colocam o Marrocos como uma das favoritas para estar na final. Óbvio, não é o mesmo favoritismo que França, que Argentina e que a própria Croácia. Mas é uma seleção muito capacitada, com ótimos nomes, né? Como o próprio Ziyech, que eu falei, o Hakimi, o Bono, goleiro. Então, assim, não colocaria Marrocos com tanta pinta de zebra assim. Óbvio, é uma zebra, né? E deve ser encarada como uma zebra. Mas não é tão assim, tá? É uma seleção que joga bem, que tem um bom contra-ataque, que tem uma boa defesa e que tem tudo para, sim, ser candidata a tal uma final de Copa do Mundo. E pode conquistar um terceiro lugar inédito para os países africanos também, né? Se for eliminado, fica essa possibilidade de Marrocos conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo. Seguinte, só um destaque, tá? Na minha opinião, o Bono, goleiro de Marrocos, é o melhor goleiro da competição, o melhor goleiro da Copa, tá? Pelo tanto que é exigido, tanto que faz interceptações durante o jogo, e não só catando pênaltis nas oitavas de final contra a França, mas também contra a Espanha, mas também jogando muito bem contra Portugal nessa última partida. Vamos falar então de Inglaterra e França? A França venceu por 2-1, gols de Tchouaméni e Giroud, e Harry Kane fez o gol de pênalti e desperdiçou um pênalti, é verdade, ainda no fim do jogo, depois da França ter feito o seu segundo gol. Cara, eu tinha falado que essa era o auge da geração inglesa. Talvez eu tenha me equivocado. Eu acho que em 2026 os jogadores da Inglaterra vão estar ali um pouco mais refinados, digamos, né? Como se fosse um vinho, né? Mais refinados, melhores ali, né? Com mais tempo, mais sabor, digamos. Então talvez 2026 seja assim o auge, né, da geração inglesa. Com o próprio ataque um pouco mais velho, a defesa mais velha, o meio de campo com alguns jogadores mais experientes. Então, assim, talvez a próxima geração, a próxima Copa do Mundo, a gente veja a Inglaterra mais favorita. Óbvio que eu tô falando que Portugal talvez seja mais favorito também, a própria França pode estar muito bem favorita, mas a gente pode ter esse parâmetro, né, essa visão numa Eurocopa, né, que é um torneio com mais competitividade do que a Copa América, enfim, eliminatórias pelo mundo aí. Então talvez a gente tenha esse parâmetro melhor, né, durante a Eurocopa.
Mas eu coloco sim a Inglaterra como favorita, muito pelo que ela já fez nessa Copa do Mundo, do que ela pode fazer na próxima, né? Tem uma boa defesa, que sofreu apenas 4 gols durante essa Copa, e um ótimo ataque, né? O melhor ataque dessa Copa do Mundo, que converteu, que fabricou, que construiu 13 gols. Então, assim, é uma ótima seleção que tem tudo para ir longe na próxima Copa do Mundo 2026. Lembrando que vão ter 48 seleções na próxima Copa, então tranquilamente essas seleções que eu estou falando vão estar na próxima Copa do Mundo. E a França? A França, na minha opinião, vive o auge da sua história, né? Não vamos falar só dessa geração, mas acho que a França vive o auge da sua história. Finalista em 2018 e campeã no mesmo ano, em 2018, e semifinalista em 2022, com projeção de ser a favorita a conquistar esse caneco. Não se compara com a geração de 98, não se compara com a geração que veio em 2020, 2002, 2006. Na minha opinião, essa geração da França é a melhor da história. Com Mbappé, Giroud, Tchouaméni, Dembélé, Griezmann, Konaté, Upamecano, Varane, Lohri. Então, assim, são ótimos jogadores que só agregam para essa seleção. Então, a França chega, assim, como favorita a levantar essa taça da Copa do Mundo. Vai ter um adversário complicadíssimo para enfrentar, né? Que é o Marrocos, que é uma ótima defesa. Mas, cara, é a melhor seleção hoje, não tem como. E, bom, dizem que uma boa defesa, né? Um bom ataque ganha jogos, e uma boa defesa ganha campeonatos. Então vamos ter um confronto de boas defesas, né? Tanto de Marrocos quanto da França. A França, inclusive, tem zagueiros que constroem muito suas jogadas, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser o próximo jogo aí, vamos ver como vai ser esse jogo contra Marrocos, que na minha opinião tem tudo para ser uma excelente partida tática, uma excelente partida física, né? Principalmente Marrocos, que teve uma prorrogação em pênaltis aí para disputar durante essa Copa do Mundo. Mas vamos falar de Brasil e Croácia. O Brasil só na frente com o Neymar e a Croácia empatou com o Petkovic ao minuto 116 da partida. Faltavam 4 minutinhos apenas para o Brasil classificar para as quartas. Não foi uma boa Copa do Mundo da seleção brasileira. Tá? Tivemos boas partidas, é verdade. Bons momentos, na verdade. O segundo tempo contra a Sérvia na primeira rodada, né, em que o Brasil fez os seus 2 gols. O primeiro tempo contra a Coreia do Sul, onde o Brasil fez os seus 4 gols. Mas muito altos e baixos, né? Se a gente for ver, pouca criação no sistema ofensivo do Tite, pouca mobilidade, né, dos seus atacantes e, sei lá, alguns jogadores muito abaixo, né? E aí eu incluo o Paquetá, o Rafinha, o próprio Vinícius Júnior talvez não tenha feito uma boa Copa do Mundo, apesar de eu achar que ele foi bem, mas nessas últimas rodadas de mata-mata talvez não tenha sido tão bem. A zaga foi excelente, os goleiros foram muito bem, os laterais, quando disponíveis, também foram bem, mas eu senti muita falta de criação nesse meio de campo. Não acho que o Neymar tenha feito esse papel com êxito, apesar de ter sido disparado o melhor jogador em campo contra a Croácia nos 120 minutos. E aí eu não quero falar se ele bateu ou não, se ele devia bater ou não um pênalti. Na minha opinião, o melhor jogador tem que começar batendo, principalmente numa Copa do Mundo que tem toda uma carga emocional muito grande. Então, se você começa com o seu melhor jogador convertendo a primeira cobrança, você passa uma tranquilidade absurda pro restante do time. Inclusive foi o que aconteceu contra a Argentina, né? O Messi cobrou a primeira penalidade e a Argentina deslanchou nas outras cobranças. Mas enfim, e também muita covardia eu apontar alguns jogadores que foram mal nessa Copa do Mundo, mas sem sombra de dúvidas, eu não estou julgando, tá? Não quero apontar que esse ou aquele jogador não deve estar na próxima Copa do Mundo. Eu só esperava mais desses 2 atletas que eu falei, né? Do Paquetá, do Rafinha, mas eu posso citar outros, né? Contra Camarões, Bruno Guimarães foi muito mal, o Fred foi muito abaixo quando entrou em campo, o Pedro também foi muito mal. Então, tivemos o Gabriel Jesus, que pouco fez essa Copa do Mundo, né? Então, assim, preocupa muito essa próxima fase, essa próxima geração da Copa do Mundo, né? Vamos perder alguns jogadores, né? Thiago Silva, Daniel Alves, o Neymar é uma incógnita, Casemiro também é uma incógnita para a próxima Copa do Mundo, então vamos perder peças fundamentais. Os 3 goleiros vão passar muito dos 30 anos, né? O Everton vai estar com 37, o Ederson 32, Alisson 33. Então, assim, vamos ver. 2026 está aí. A seleção brasileira tem ótimos jovens surgindo, mas
é crítica a situação da seleção brasileira. Eu acho que pior do que 7-1, pior do que a eliminação contra a Bélgica, a gente fica para 2026 sem projeção, sem uma visão do que talvez possa acontecer, tá? Esse é o vídeo de hoje, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.